Então, se nós olharmos desde o alvorecer da civilização ocidental, perpassa na cultura ocidental, isso que eu poderia chamar de espírito da utopia. Esse espírito da utopia é aquilo que move dialeticamente as pessoas, os homens e as mulheres da civilização ocidental, a pensarem, a projetarem na construção de um mundo melhor, né? Então, digamos, essa motivação, esse espírito de utopia está presente na cultura ocidental, como vimos desde os primórdios. Se manifestou pela primeira vez com grande clareza na República de Platão. E é isto que está definhando no mundo contemporâneo, né? A ponto de se poder falar numa morte da utopia. E isto realmente é uma coisa muito grave que está acontecendo nos dias de hoje. Grave, desastrosa e triste, porque se constata que até na juventude, que a juventude sempre foi, digamos, utópica, a juventude sempre sonhou com um mundo melhor, né? Isso move a juventude. E quando a juventude perde a utopia, isso é grave. E isso está acontecendo no mundo contemporâneo, e esse, então, é o motivo do nosso vídeo de hoje, da nossa reflexão de hoje. A consequência da perda do sentimento de utopia, do espírito da utopia na juventude, deve-se à dominação tecnológica na civilização contemporânea. Então, a submissão à técnica faz com que o jovem deixe de questionar criticamente o mundo. De certa forma, digamos assim, o hedonismo do mundo tecnológico mantém o jovem alienado. E não só o jovem, como de um modo geral, todo o contexto civilizatório, as pessoas adultas, os velhos, as crianças, todo mundo dominado pela tecnologia. A consequência grave disso é o ser humano abdica do esforço de pensar o mundo, de construir o mundo a partir da sua autodeterminação. O ser humano deixa de livremente construir o sentido do mundo e vive, digamos assim, submetido a uma dominação da técnica. Essa dominação da técnica produz aquilo que o filósofo Nietzsche, já no século XIX, um grande filósofo alemão, Friedrich Nietzsche, viu que a civilização do mundo industrial, capitalista, do mundo do cientificismo tecnológico, do mundo do materialismo, a que se dizer, marcharia para o niilismo. O niilismo seria, então, o vazio. E esse niilismo, como expressão de um vazio, está presente na vida hoje. E esse vazio conduz a uma depressão. É uma depressão que marca, de um modo geral, o sentimento do mundo contemporâneo, né? E essa dominação faz com que se perca o ânimo de questionar o mundo e também se perca o ânimo do espírito utópico que nos leva a pensar em construir um mundo melhor. Então, há uma resignação apática de um ser alienado, dominado pela tecnologia. É isso estamos vivendo no contexto cultural do nosso tempo, né? E é nesse contexto que, evidentemente, o espírito da utopia definha. Nietzsche, no século XIX, como eu disse, ele pensou o niilismo como consequência da civilização derivada do mundo da Revolução Industrial, do mundo capitalista, como eu disse, do mundo do cientificismo materialista, né? Aquele mundo que foi, digamos assim, o profeta desse mundo, como disse o professor Castanheira Neves, foi Augusto Comte, né? O pai do chamado positivismo, de um mundo materialista e científico, que viabilizou e tornou possível a Revolução Industrial, né? O mundo capitalista industrial. O que há de errado nesse contexto?
é o fracasso humano. Se a cultura ocidental construiu grandes coisas, ela produziu também o fracasso humano, o vazio. Nietzsche, um homem arguto, culto, se apercebeu dessa debacle do mundo ocidental, e que é o niilismo, o vazio. Né? E hoje, Nietzsche pensou isso no mundo ainda do contexto da modernidade, o mundo das convicções e certezas da modernidade. O niilismo pós-moderno é um niilismo que é fruto, né, da relativização das certezas da modernidade. É isso que nós estamos vivenciando hoje, o relativismo pós-moderno, né? O mundo fragmentado, onde não se consegue vislumbrar um sentido, uma orientação. Então, a juventude está imersa nesse relativismo fragmentário e não consegue vislumbrar uma orientação na vida. Isso, a não ser a orientação que vem da dominação da técnica. Né? E hoje, essas reflexões aqui estão, digamos assim, ainda mais afirmadas na inteligência artificial. Há uma tendência, sim, perigosa até, né, que não sabemos muito bem onde vai dar, da dominação da inteligência artificial na vida humana. É nesse contexto relativista, como disse um sociólogo português, também o Boaventura de Souza Santos, a resposta é a ingênua utopia da técnica, como se a tecnologia fosse resolver os nossos problemas. Não podemos também sair atacando a tecnologia. Né? A tecnologia em si não tem nada de mal, pelo contrário. A tecnologia, em muitos campos da cultura e da vida, tem sido muito benéfica para a vida humana. O que estamos criticando é a tecnologia orientando como deve ser a vida humana. Isso realmente é um equívoco. E esse equívoco, então, está presente no niilismo pós-moderno, que é o niilismo do mundo fragmentário e relativista. Né? Então, qual será a atitude que nós deveremos assumir diante dessa aporia nihilista, digamos assim, desse beco sem saída do niilismo onde nós estamos hoje, literalmente chapinhando? Qual deverá ser a nossa atitude?